Você consegue imaginar como foi um momento sublime, extraordinário, impactante, quando os discípulos tiveram o privilégio de presenciar o Senhor Jesus já ressurreto, depois de passar ali um tempo com eles, enquanto os abençoava, ser elevado aos céus, elevado às alturas e sumir da vista deles ali entre as nuvens. Imagine que emoção, que momento sublime que esses discípulos puderam viver, não é verdade? Estamos falando aí da ascensão de Jesus, com base na mensagem tremenda pregada pelo pastor Jefferson no último domingo. E essa pergunta é a pergunta inicial que nós colocamos aí no nosso estudo. Quem sabe você pode começar a sua célula gerando aí uma provocação, uma reflexão entre os discípulos, justamente nesse sentido, pensando na sublimidade desse momento, quão sublime foi a experiência que esses discípulos tiveram e quem sabe, se nós pudéssemos estar ali, como poderíamos também ter vivido essa experiência tremenda. A pregação, o sermão do pastor Jefferson, baseada em Lucas, capítulo 24, dos versículos 50 a 53, onde relata esse momento em que Jesus, depois de ter passado aproximadamente 40 dias na terra, depois da sua ressurreição, ele é então assunto aos céus à vista dos seus discípulos. O pastor Jefferson mencionou no seu sermão que a ascensão de Jesus ela tem extrema importância e relevância, apesar de não ser um assunto tão falado como o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, mas é um assunto, um tema muito importante teologicamente, doutrinariamente e, sobretudo, prático também, que traz lições aí para a nossa vida. E então nós vamos refletir aí nos 5 pontos que foram colocados pelo pastor Jefferson, razões para a ascensão de Jesus, e trazer então alguns ensinamentos para o nosso coração e para que você, líder, possa também compartilhar aí com a sua célula. A primeira razão para a ascensão de Jesus é que ele cumpriu plenamente a sua missão aqui nesse mundo. Jesus ele veio com uma missão bem definida e mesmo sendo Deus, ele se sujeitou a obedecer aquilo que o Pai determinou para que ele fizesse. E em João capítulo 17, versículo 4, Jesus ele relata isso. Ele diz, eu cumpri a obra para a qual eu fui designado. E cada um de nós também temos uma missão nesse mundo. Deus tem um propósito para mim, para você, para cada um dos seus discípulos. E será que nós estamos cumprindo esse propósito? Será que quando chegar a nossa hora também de partir desse mundo, nós poderemos dizer, olha, eu cumpri aquilo que Deus havia determinado para mim? É uma reflexão que vale a pena nós fazermos aí com os nossos discípulos, com a nossa célula, para que possamos viver uma vida que faça sentido, uma vida que cumpra a missão que Deus tem para nós. A segunda razão colocada aí pelo pastor Jefferson é que Jesus ele foi assunto aos céus para ser entronizado como rei. O relato de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando fala do rei que toma o seu trono, que assume o seu lugar de glória, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, e ao ser assunto aos céus, ele então assume esse lugar de reino. Seu reino é eterno, seu reino não é temporário, ele dura para sempre. E eu e você precisamos viver a partir dessa verdade, a partir dessa realidade. Está aí no estudo que em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. É como se Jesus estivesse delegando essa autoridade dele para cada um de nós que somos os seus discípulos, para a sua igreja, para o cumprimento da nossa missão. Então, como é que nós podemos exercer essa autoridade de Jesus em nossa vida, no cumprimento da missão que ele tem para nós? É algo também que cabe aí um bom compartilhamento, uma boa reflexão entre você, líder, e a sua célula. A terceira razão para a ascensão de Jesus é que ele foi para poder enviar o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o Espírito. Mas Jesus, quando ele sobe aos céus, depois de alguns dias, no Pentecostes, conforme está relatado
no capítulo 2 do livro de Atos. Jesus, ele envia o Espírito Santo, que é derramado sobre aqueles discípulos que estão ali em oração, buscando ao Senhor. E o Espírito Santo, irmãos e irmãs, é esse que nos consola, que nos fortalece, que nos capacita para fazermos a obra. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando no nosso coração. Olha que coisa linda, né? Então fica também aí uma reflexão para você comentar com a sua célula. Qual a importância de nós nutrirmos um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio do jejum e de tantas disciplinas espirituais que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo e sendo cada vez mais sensíveis à voz dele e ao toque dele no nosso coração. A quarta razão para a ascensão de Jesus é que ele foi aos céus para interceder por nós. Olha que coisa tremenda, né? Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz que ele intercede por nós. Jesus, ele é o nosso advogado. Então eu e você, que por mais que nos esforcemos para viver uma vida santa, uma vida reta, vez ou outra temos ali um ou outro acidente de percurso na nossa vida, cometemos um ou outro erro, uma ou outra falha, mas nós temos um advogado diante do Pai, Jesus. E não é qualquer advogado, ele é alguém que conhece a nossa dor, alguém que viveu, que foi, como diz a carta aos Hebreus, em todas as coisas ele foi tentado, assim como nós, porém sem pecado, porque ele venceu o pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 5, está recomendado aí que você leia junto com a sua célula, diz que ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então temos um advogado que é o perfeito mediador, Jesus Cristo, que intercede por nós. E a quinta e última razão para a ascensão de Jesus é que ele foi preparar lugar para nós. João capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, Jesus ele fala isso: não se turbe o coração de vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou lá para deixar o lugar preparado para você. Quantas pessoas que têm medo, dúvida, incerteza em relação à morte, à vida após a morte. Mas nós que conhecemos a Jesus Cristo, que temos o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, da verdade do Evangelho, nós sabemos que quando chegar a nossa hora de partir desse mundo, nós temos um lugar preparado pelo próprio Jesus lá nos céus, aguardando para que nós possamos viver eternamente com Ele. Olha que frase tremenda do pastor Tim Keller, está aí também no estudo para que você leia com a sua célula e reflita nessa frase. A ascensão de Jesus significa que temos um amigo nos céus, alguém com autoridade absoluta e, ao mesmo tempo, coração totalmente compassivo. Então, concluindo essa mensagem, esse estudo, se você está desanimado, lembre-se, Jesus está no trono. Ele é soberano, ele governa todas as coisas. Ele não perde o controle das situações. Se você se sente só, lembre-se que o Espírito Santo é consolador, é aquele que é chamado para caminhar ao lado. Ele está sempre com você. Ele não se afasta de nós. Se você se sente acusado, lembre-se que Jesus intercede por mim e por você. Romanos diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem condenará aqueles que o próprio Jesus já salvou? E se você tem medo do futuro, lembre-se, ele foi preparar um lugar para você nos céus. Então, que Deus abençoe você, líder, a sua célula, que seja um momento de reflexão, de crescimento, que seja um momento de quebrantamento. Quem sabe pessoas que estarão aí nas nossas células que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que seja um momento de conversão, também um momento do sobrenatural de Deus. É o nosso desejo, a nossa oração para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.